do desespero, estavam no interior da igreja orando. O deputado não respeitou minimamente a liberdade de culto, assegurada inclusivemente constitucionalmente. Mas não foi somente a igreja evangélica demolida pela ação dos mandatários do antigo governo. A igreja católica foi demolida, apesar da resistência e da presença de representantes do Ministério Público desaconselhando a demolição. Quarta mentira do deputado, escrita no artigo dele: a decisão de remoção da igreja evangélica foi em decorrência de apelo de 650 moradores do acampamento em assembleia. Mentira! Essa assembleia nunca existiu e o próprio deputado, na época presidente da X, esteve presente numa reunião na própria igreja, onde a maioria dos membros, por unanimidade, rejeitaram a transferência da igreja para o novo bairro. Quinta mentira, escrita no artigo, que João Almeida, através de uma manobra de fundo político, tentou articular a transferência dos moradores. Mentira. Quem usou de manobra política foi o próprio presidente da X, que promoveu uma distribuição de lotes sem critérios, tentando convencer a população a mudar-se para o novo bairro lá próximo da cidade, do assentamento do Riacho Fundo, numa nítida operação de quebra de resistência, porque as famílias estavam ali, daqui não saio. Sexta mentira, que laudos realizados por órgão de proteção ambiental, como o Departamento Histórico e Artístico, o DEFA-DF, e do IBAMA, que estabelece que a área do acampamento é de relevante interesse ecológico. Mentira. O DEFA emitiu 2 pareceres sobre o acampamento da Telebrasília, um em 1989, o segundo em 1991. Ambos são favoráveis à fixação, sendo que no primeiro, aquele órgão considera que a fixação deve acontecer em respeito a seus moradores e para preservar este importante testemunho da história da construção de Brasília. Nós temos sim que preservar a memória dessa cidade. O IBAMA nunca se pronunciou a respeito do acampamento, até porque o órgão ambiental responsável é a Sematec, e este, em 1989, apresentou parecer favorável à fixação, defendendo que essa urbanização deveria servir como projeto piloto para orientar futuras políticas habitacionais e ambientais do DF. Para terminar, senhor presidente, só um tempinho só. Sétima mentira no artigo. Acusa o presidente da Associação dos Moradores, João Almeida, de manter uma relação incestuosa com o atual governo. Aliás, essa expressão incestuosa, eu tenho o costume de usá-la. E eu queria dizer que ela vale para muita gente da bancada da oposição, que fez fortuna locupletando-se de favores e benesses do poder público local. Isso eu provo. O João não. O João tem uma história de luta. A prática da pessoa, da liderança do companheiro João Almeida é bem diferente. Ele tem uma história de luta pela cidadania e pela fixação do acampamento. É diferente de incesto. Oitava mentira. A execução das obras da igreja por trás da Associação dos Moradores é parte de um plano para tornar irreversível a fixação do acampamento no local. Mentira, deputado. Isso mostra, não é, o seu desconhecimento das leis que esta casa aprova, por estar respaldada no consentimento da população. Foi a lei aprovada neste legislativo, de número 161/91, que tornou a fixação irreversível, e não a construção de um simples templo. Assim, a verdade precisa ser restabelecida, em defesa dos moradores do acampamento, que travam uma luta digna, histórica, em defesa da própria igreja, desrespeitada no seu direito e liberdade de culto religioso. Nas próprias palavras do pastor Valdeci, uma igreja evangélica autêntica não se deixa manipular por ação política de quem quer que seja, fecha aspas, ponto. A resistência da igreja se deve unicamente à decisão unânime de todos os membros e do Ministério Maior da Igreja Evangélica. O deputado está totalmente desinformado
e para relembrá-lo dos episódios em que ele mesmo participou, está aqui o dia que o governador Roriz, com um séquito de secretários, foi à porta daquela igreja, depois demolida, prometer a fixação do acampamento. Aqui é foto. É só que quem quiser ver está aqui. Então vamos parar de brincar com a memória, com a luta e com a história dos moradores daquele acampamento. Para mim terminar, eu queria dizer que para a gente relembrar tudo isso, nós estamos, o meu gabinete, com a Associação dos Moradores, estamos propondo, estamos chamando e convidando o deputado Tadeu Filipelli a participar de um debate sobre o acampamento da Telebrasília, dia 22 de agosto agora, terça-feira, às 14 horas, no auditório dessa casa. Vamos parar de brincar, fazer jogo de cena. Assim, ele terá a oportunidade de provar o que vem afirmando. Muito obrigado. Eu queria ainda dizer ao deputado Marcos Arruda, a resposta que eu tenho à sua fala citando o meu nome é o programa do PSDB local, no horário gratuito de televisão ontem. Obrigado. Muito bem, Cafu. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, gostaria de direito de resposta, somando o tempo ao primeiro direito que eu tenho com relação ao deputado Miqueias Paz, e esse segundo tempo, que fosse concedido também o mesmo tempo de discurso, porque o discurso do deputado Cafu se concentrou sobre minha pessoa. Concedo direito de resposta ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Arruda. Questão de ordem. Eu fui citado de uma forma enigmática pelo deputado Cafu, mesmo sendo enigmática o questionamento, eu gostaria de exercer meu direito à resposta. Concedo direito de resposta ao deputado Marcos Arruda. Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli, se quiser exercer o direito de resposta imediatamente. Tem réplica aqui, senhor presidente? O senhor, após a falação do deputado Tadeu Filipelli, o senhor pode manifestar. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da galeria, pessoal de imprensa, senhoras e senhores. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade do deputado Cafu, em citando meu nome, permitir que hoje eu usasse a palavra, porque hoje eu não poderia utilizar, porque já tinha utilizado no dia de ontem. Mas queria esclarecer algumas pequenas coisas para o deputado Cafu. Primeiro, eu tenho convicção das minhas escolhas feitas na vida. Eu não tenho dúvida quanto às posições minhas adotadas na minha vida. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu fui acusado pelo deputado de estar desinformado. Só que eu venho aqui fazer uma defesa pelas minhas próprias palavras, sem ler bilhetinho escrito lá no gabinete dele. Essa é a diferença. Ele, para poder falar alguma coisa, teve que ler. Eu venho aqui, com as minhas próprias palavras, contar a verdadeira história. Esclarecer. Então, primeira coisa, coerência é ter uma linha de decisão. Ter uma coerência entre as suas decisões. E me entristece ver o deputado Cafu, até hoje, sofrer de certas dúvidas. Até hoje, tem algumas questões que não estão bem resolvidas. Mas vamos lá. Vamos lá. Quando fala de posições constrangedoras com relação à comunidade, eu nunca tinha visto, na época do governador Roriz, moradores nesta forma humilhante e constrangedora, mãe de família, ajoelhada aos pés de um coronel da PM que estava derrubando sua casa. Isso, deputado Cafu, está acontecendo no seu governo. Olha aqui, ó, uma senhora noticiado no Jornal de Brasília, olha aqui, chorando, ajoelhada, segurando as botas de um coronel da PM. Que diferença de acusação. Agora, o susto que eu levo é ver isso daqui. Enquanto se derruba casa, um lugar sagrado para a família, se constrói galpões
em alvenaria, estrutura metálica. Imaginem o custo de um galpão desse. Olhe o padrão desta obra. Olhe a arquitetura que foi feito isso. E se vem aqui, numa turminha organizada, defender uma falta de vergonha, uma conivência dessa do governo. Ou é incompetência, ou é conivência, ou as duas coisas juntas. Discussões desse tipo, deputado Cafu, eu prefiro não fazer. Porque senão, infelizmente, eu não estou vendo o deputado Cafu aqui. Não estou vendo o deputado Cafu. Deputado Cafu, volte ao plenário, deputado Cafu. Que agora eu quero chamá-lo de mentiroso. Não só o senhor, como a Associação dos Moradores. Aqui estão 2 pareceres, um do DEFA e um do IBPC, proibindo a fixação da Telebrasília lá. Está aqui, ó, à disposição da imprensa. Mentiroso, senhor Cafu. Foi quem escreveu o bilhetinho e deu para o senhor ingenuamente ler aqui. Porque o senhor leu o bilhete. O senhor foi um homem de recado aqui. E eu estou falando pelas minhas palavras. Eu não estou lendo o bilhete aqui. Eu estou falando é da história, do que foi executado. Deputado Cafu, mentiroso é quando... Por favor, deputado Cafu, eu não lhe interrompi. Eu tive equilíbrio. Eu não tive dúvida quanto às minhas coisas. Mentiroso é quando um presidente de uma associação vai ao jornal falar de liminar, onde que aqui, olha, está a cassação dessa liminar. Está à disposição da imprensa também. É pronunciamento. Tem que ser É respeitado o tempo. exatamente a decisão do tribunal, vou ler aqui, por unanimidade, número 5073 do Distrito Federal, provido em parte nos termos da nota taquigráfica, unânime, agora de maio. Mentira é isso, deputado Cafu. E a verdade, nós vamos conseguir, sabe como? É com uma representação no Ministério Público, ainda hoje. É isso que eu vou chamar a responsabilidade, esta farsa que está se instalada no Buriti. É isso que eu vou chamar a verdade. Vou responsabilizar civilmente. É isso que eu não vou admitir. Gostaria de pedir ao senhor que concluísse o seu direito de resposta. De dizer o seguinte. Gostaria ainda de dizer o seguinte. Que Senhor deputado, gostaria de o pedir... próprio governo do PT, junto à Justiça, com a ação que ele, com o embargo que ele entrou no tribunal, cassou agora em maio essa liminar. Agora, coerência, deputado Cafu, é o senhor subir aqui há 5 minutos atrás e fazer um ataque à cidade estrutural, falar em meio ambiente, falar em tombamento, falar em lençol, falar em parque nacional, e no momento depois, uma demagogia dessa, ler um bilhete mentiroso nessa tribuna. Obrigado. Direito de resposta, deputado Marcos Arruda. Gostaria que se contivesse ao tempo de 2 minutos. Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, obrigado por ter me dado o mesmo tempo do deputado Filipelli. Concedeu ao deputado Filipelli. José, posso começar? 2 minutos. Senhor presidente e deputado Cafu, lamentavelmente, senhor deputado Cafu, Vossa Excelência não estava em Brasília no recesso parlamentar. Senhor presidente. Momento, eu estou interrompido, eu não posso ser interrompido. Mas o direito de resposta, o partido de Vossa Excelência já deu ontem, colocou o governador Cristóvão lá para todo mundo ver, pô. Deputado João de Deus, por favor, gostaria de garantir a palavra do deputado. A culpa é do presidente do PSDB, então? Isso. É? Deputado João de Deus. Eu vou dar o direito à resposta. Mais 2 minutos, 4 minutos para responder o deputado João de Deus também. Senhor presidente, lamentavelmente, o deputado Cafu não estava aqui no recesso quando eu
protestei veemente contra o presidente do meu partido, o senhor Jorge Haroldo, que não representa o partido. Senhor deputado Cafu, o senhor Jorge Haroldo, que não representa, lamentavelmente está na presidência e está terminando o seu mandato de presidente, e vendeu o PSDB por um cargo na Codeplan ao governo do Cristóvão, tirando as lideranças do PSDB do programa e colocando o governador Cristóvão, que não tem nada a ver com o PSDB. Realmente, deputado Cafu, foi um ato de irresponsabilidade, foi um ato de imaturidade do senhor Jorge Haroldo, lamentavelmente presidente do meu partido, que vendeu o nosso partido por um cargo de presidente da Codeplan. Eu não queria, deputado Cafu, voltar a esse assunto hoje, porque eu já dei a resposta ao senhor presidente do meu partido na época do recesso que o senhor estava viajando. Mas eram esses esclarecimentos que hoje eu faço à Câmara Legislativa, no sentido de dizer que, lamentavelmente, o governador ocupou o espaço que devia ter sido ocupado por mais tempo pelo deputado Zé Edmar. Foi cortado o tempo do deputado Zé Edmar para que o governador Cristóvão e para que o senhor Jorge Haroldo fizesse propaganda do governo. E uma prova disso, senhor deputado Cafu, que não lê jornal, que não participa dos trabalhos políticos no recesso, uma prova disso é que logo em seguida, a deputada Maria de Lourdes, deputado Cafu, foi quem colocou o senhor governador no Buriti. A deputada Maria de Lourdes deu um basta a esse governo, que toda hora patrocina manifestações contra o presidente da República. E que, lamentavelmente, o deputado Hollenberg sempre me questiona. Senhor presidente, eram esses esclarecimentos que eu queria fazer aqui, à Câmara Legislativa, que o meu protesto contra a presença do governador Cristóvão Buarque, contra a invasão da privacidade no nosso partido, que elegeu o senhor Cristóvão. Sem a Maria de Lourdes, você hoje não seria líder do PT aqui na Câmara defendendo o governo, deputado Cafu. E a deputada Maria de Lourdes saiu no momento exato, dizendo não aos desmandos do governo Cristóvão, que elegeu e colocou no Buriti. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, eu fiquei preocupado com a seriedade das acusações do deputado Marcos Arruda, porque inclusive envolve também a pessoa de Vossa Excelência. Gostaria de perguntar ao e senhor o próprio presidente da República, quando diz que o PSDB se vendeu. Ora, um partido de homens honestos como Vossa Excelência, eu estou impressionado como é que se vende de forma tão fácil. Essa é uma acusação muito grave que eu acho que Vossa Excelência está no dever de respondê-la. O presidente tentou vender, não é que o PSDB... Continuaremos com o comunicado de parlamentares, já que os dois direitos de resposta foram colocados. Eu queria citar o deputado Tadeu Filipelli. Convido para fazer uso da palavra o deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, abrindo mão de fazer a sua pronunciamento, convido para fazer uso da palavra o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna mais uma vez para reafirmar o meu compromisso com a cidade estrutural. Todo dia sai a nota no jornal dizendo que eu estou indeciso. E eu quero desmentir isso, eu não estou indeciso. Eu estou com a cidade estrutural e vou até o final. E eu quero aqui também, senhor presidente, dizer para o Cafu, deputado Cafu, por gentileza, eu quero incumbir Vossa Excelência, eu quero pedir a Vossa Excelência que leve essa ficha de filiação ao governador Cristóvão, que eu, como líder do PFL, estou convidando para ingressar nas fileiras do PFL. Por gentileza. Pela simples razão, senhor deputado.
eu gostaria que o senhor convidasse, eu estou convidando o governador para filiar o PFL. Pela simples razão, o governador quer privatizar o metrô. O governador quer privatizar o BRB. E pelo que eu sei, o PT é contra a privatização. Quem defende a privatização é o PFL. E é por isso, e outra razão, senhor deputado, o governador Cristóvão não está bem com o PT. O PT está pressionando ele não está dando conta de governar, e se ele ingressar o PFL vai dar a estabilidade para ele fazer um governo nesta capital. E eu gostaria que Vossa Excelência convidasse o governador, porque aí nós temos certeza, o PFL junto com o PSDB vai dar estabilidade para que ele possa ser um governador e assumir um compromisso de verdade com a população de Brasília. Muito obrigado. Convido o deputado Peniel Pacheco para assumir a presidência dos trabalhos. Imagina, vai segurar um pouquinho. Enquanto eu vou fazer, só eu vou falar. Aqui sou eu que falo agora. Aqui, ó. Pode falar. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito no comunicado de parlamentares, deputado José Edmar. Foi lamentável. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores, amigos da Telebrasília, que tive a honra de dignamente votar e ser o 13º voto pela fixação da Telebrasília. Atendendo um pedido do deputado Eurípides Camargo, eu, da bancada do governo Joaquim Roriz, naquela época, fui contra o governador em favor da comunidade da Telebrasília. Votei com o deputado Eurípides Camargo pela fixação da Telebrasília. E votei pela derrubada do veto do senhor governador Joaquim Roriz pela fixação da Telebrasília. E do mesmo modo, hoje estou lutando pela cidade estrutural, que do mesmo jeito da Telebrasília tem os mesmos direitos. E naquela época, interessante, eu tinha o apoio do PT, do Partido dos Trabalhadores, na votação pela cidade estrutural. Interessante que naquela época nos somávamos pela defesa da moradia das pessoas menos favorecidas dessa cidade. E que agora o PT, o Partido dos Trabalhadores, muda de posição. É o partido que é contra a fixação da estrutural. Eu quero perguntar aos companheiros da Telebrasília da minha preocupação. Será que o PT vai fixar a Telebrasília mesmo? Será que não vão mudar de opinião de novo? As condições são as mesmas. Se tem questionamentos ambientais, se tinha questionamentos ambientais que eu julgava naquela época mentirosos contra a população da Telebrasília, agora tem questionamentos ambientais mentirosos contra a cidade estrutural. E quando eu falo mentiroso, a gente trouxe aqui até aqui as provas para mostrar que os rimas são mentirosos. Senhor presidente, e principalmente ao nobre deputado Cafu, que eu espero que Vossa Excelência tenha a dignidade de ter coerência. E que Vossa Excelência, que hoje defendeu a estrutural em nome da Telebrasília, tenha a coerência de votar também pelos mesmos princípios que defende a Vila da Telebrasília. Eu quero aquelas colocações que estavam sendo feitas pela Telebrasília, eu votei, porque entendia que naquela época o RIMA estava vicioso, e agora também está. Não quero culpar quem acredita, porque naquela época eu não tive a oportunidade de provar a máfia do RIMA. Agora eu provei. Estamos aqui a documentação que o deputado Cafu sabe perfeitamente. Pessoas do RIMA que participam de 6 empresas. Pessoas do RIMA. Meus companheiros da Telebrasília, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero dizer que estarei com vocês o tempo todo.
estarei votando dentro do mesmo princípio de coerência, defendendo. Mas quero conclamar o PT para que continue com a coerência, não seja incoerente e que não use argumentos ecológicos para fazer discriminação com o povo. E que certamente, do jeito que está se postando, vai ter a dificuldade de fazer a fixação da Telebrasília. Daqui a documentação. Empresas do RIMA, pessoas que participam de 6 empresas de RIMA. Inclusive, o próprio diretor da Terracap que contrata as empresas de RIMA, o senhor Josué Carvalho. Hoje, diretor técnico da Terracap é uma das pessoas que participa de 3 empresas de RIMA. E eu pergunto, é ético? É ético o governo deixar o diretor técnico da Terracap no lugar que está? Claramente, com toda a documentação clara, participando de uma máfia do RIMA, das empresas que fazem o relatório de impacto ambiental. Vamos tirar a máscara. Deputado Cafu, Vossa Excelência tem que olhar no espelho e se chamar a si próprio de mentiroso. Porque é Vossa Excelência que sobe aqui e fala dos menos favorecidos. É Vossa Excelência que fala que deve ter oportunidade dos excluídos. E é Vossa Excelência que não aceita a documentação que lhe apresento para mostrar a mentira em que lhe colocaram Vossa Excelência e que Vossa Excelência tem que tentar se defender do governo numa frontal, numa posição frontal de incoerência. Então hoje, quando se fala em Telebrasília estrutural, eu vejo o mesmo quadro. São as mesmas coisas, são os mesmos argumentos. Quando lembro também do passado, da remoção do IAPI, que removeram o IAPI para a Ceilândia, usando argumentos ambientais. Usaram a mesma máfia naquela época para retirar o pobre e colocar lá de trás do morro, num processo discriminativo, do qual o PT não tem coragem de discutir comigo e todos fogem do plenário. Por que não debatem? Fazem a reunião no centro de convenção e juntam 13 para serem contra mim. E lá mesmo é desmascarada a farsa. Senhor deputado, e não tem coragem está encerrado. de enfrentar a coerência que tanto disseram quando era oposição e que agora chegam no governo e tomam outras atitudes. Oxalá, Vossa Excelência, não tome outra atitude com a vida da Telebrasília. Oxalá, Vossas Excelências possam dizer que tem algum pingo de dignidade quando falar em nome do pobre e do excluído. Lá na Telebrasília tem gente, lá na estrutural, tem gente que mora há 20 anos. E se as pessoas invadiram porque o governo, ao assumir o governo, não teve a capacidade de fazer uma fiscalização. Fiscalização que nós pedimos, que esteve lá durante alguns dias, mas no trambique, claro, da Secretaria de Indústria e Comércio, com a administração do Guará, que são do mesmo partido, retiraram a fiscalização e propiciaram uma grande invasão naquela área. Mas a população que está lá, antiga, não tem culpa. Essa deveria ser atendida. E no veto do senhor governador, no motivo do veto, ele próprio, se o presidente me dar tempo aqui, posso ler os motivos do veto, onde o próprio governador agora, nesse momento, fala de retirar até mesmo os antigos de lá da Vila Estrutural. Onde é que existe coerência? Onde é que existe verdade? Existe uma farsa, existe uma mentira montada no Partido do Trabalhador, que hoje é um partido de elite, um partido que tem nas suas bases, a elite defende mais o plano piloto do que a população. Isso é a verdade, e essa verdade pode lhe custar caro. Para mim não tem importância, porque eu estou falando em nome de uma coerência, em nome de princípios, que sempre defendi nessa casa, e que hoje, infelizmente, estou vendo aqueles que estavam ao meu lado votando comigo, votarem contra por um processo discriminatório contra o pobre. E a única motivo que tem para serem contra estrutural é por discriminarem os pobres, quererem que eles morem mais longe, de trás do morro. Eles são feios, os barracos são feios. O Vossas Excelências não tem coragem de falar contra o Brasil, a mansão da Brasil Garden em frente à estrutural. Portanto, está claro, a máscara, a farsa, a mentira que o PT prega à população do Distrito Federal.
Presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Cafu, pela ordem. Como eu fui citado várias vezes no pronunciamento do deputado Zé Edmar, eu gostaria de um tempinho rápido de resposta. Essa presidência entende que, de fato, o orador fez citação explícita a Vossa Excelência e considerar o prazo de 2 minutos para exercer o direito de resposta. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu não vou me alardear, eu não vou tomar a mim o direito, o uso de ser defensor deste ou daquele. Só gostaria de externar que há uma diferença muito grande entre história de luta das famílias do acampamento da Telebrasília, o antigo DTUI, fundado pela construtora, grande empreiteira, montado pela Camargo Corrêa, tem mais de 35 anos, com o conjunto de pessoas que hoje lutam pela criação da cidade estrutural e tem aqui dentro da casa os seus representantes. E queria dizer que nós reconhecemos como legítimos o direito das 528 famílias que constituem originalmente a comunidade do Lixão e que ali estão há mais de 5 anos. Essa luta nós reconhecemos como legítima. Nós não reconhecemos o oportunismo, nós não reconhecemos a política nefasta que está implícita de que nós vamos distribuir lotes e criar cidades horizontalmente com uma cultura que nós queremos combater, sim, que é a cultura do fato consumado. Ou nós chamamos a responsabilidade do poder público, ou essa cidade que já foi ocupada, tomada por alguns poderosos, porque é preciso saber quem é que são os donos do plano piloto, quem é que são os donos da cidade. E a gente está querendo dizer que a cidade tem que mudar de dono, a cidade tem que ser dos cidadãos, dos usuários, de todos aqueles que vivem dentro dela e que a constroem cotidianamente. Mas nós precisamos saber distinguir história de luta de oportunismo. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal da galeria aqui presente hoje na Câmara, imprensa, vou falar, se você me permitir eu vou falar. A minha vida pública foi pautada em realizações concretas, atendendo os apelos das comunidades. Agora, na condição de parlamentar, oposicionista ao governo, causa-me indignação a contribuição do governador Cristóvão Buarque ao povo do Distrito Federal. Eu tenho aqui um atestado do governo, atestado da equipe do governo do Distrito Federal, atestando a incompetência nesses 8 meses de governo, assinado pelo secretário de governo e seus administradores regionais. Está aqui a resposta de cada uma das administrações regionais. Esta minha indignação torna-se maior ainda quando recebo a resposta de um requerimento de informação, número 229, senhor presidente, aprovado por esta casa, que basicamente indaga quantas obras iniciadas e ou concluídas no ano de 95, assim como as previstas para o corrente exercício. Senhores deputados, para nossa decepção e apreensão da população do Distrito Federal, recebemos respostas estarrecedoras que retratam a inércia de uma administração incapaz de traduzir
em ações práticas os anseios da comunidade. É incompetência ou desconhecimento do governo das elites aos reais necessidades das camadas mais humildes da comunidade. Se não, vejamos, a administração de Sobradinho informou nesse nosso pedido de informação, senhor presidente, taxativamente, está aqui assinado pelo administrador regional, pela administradora regional. Senhor presidente, não iniciou nenhuma obra em 8 meses na cidade de Sobradinho. E não tem qualquer obra para conclusão, limitando-se a relacionar algumas obras para execução neste exercício. A administração de Taguatinga, senhor presidente, senhor deputado Zé Edmar, também enfatizou a inexistência de obras iniciadas neste exercício. Está aqui assinado pelo administrador regional. Não havendo ainda obras a serem concluídas e não informando as obras previstas para esse exercício 95. Nesta mesma ótica de paralisia do governo, está a administração do Paranoá, também assinada pelo administrador. Já o Núcleo Bandeirante não contratou nenhuma obra este ano. Todas as informações assinadas pelos administradores regionais de cada uma das respectivas administrações regionais. O administrador do Guará foi enfático. Não há nenhuma obra iniciada ou concluída em 95. De acordo com o orçamento aprovado, espera-se a execução de obras. No Cruzeiro, deputado Odilon, a principal obra realizada foi o reforço das fundações da administração regional. A administração regional de Recanto das Emas, não há início e nem término de obras neste exercício, nesses 8 meses de inércia do governo. Eu pediria ao senhor presidente que pedisse aos senhores deputados que me ouvissem, porque são importantes as minhas informações aqui e o atestado de incompetência desse governo assinado por todos os administradores regionais. Senhor deputado, atendendo o pedido de Vossa Excelência, essa presidência solicita aos nobres pares presentes no plenário que, por favor, ofereçam a atenção indispensável ao orador durante o seu pronunciamento. E, em virtude disso, postergo o pronunciamento de Vossa Excelência mais 2 minutos, a fim de que possa concluí-lo. Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Já o administrador do Lago Norte relacionou o que chamou de obras um campo de futebol no Varjão e um canteiro de obras, que não especificou onde. Em Planaltina, como obra prevista para esse ano, consta o convênio com a SLU e os sindicatos dos carroceiros, e reparo e pinturas de meio fio, dentre outras obras. Em Braslândia, deputado Zé Ramalho e deputado Edmar Pirineus informam o administrador regional unicamente como obra a conclusão da estação de tratamento de água da Vila São José, já estava iniciada há vários anos, e o início de uma obra de meio fio. No Gama, deputado César Lacerda, que foi administrador daquela cidade e fez um belíssimo trabalho naquela cidade. O administrador regional também assina aqui a incompetência do governo. Também foram concluídas simplesmente 1.000 metros quadrados de pavimentação que já estava programada. E 1.300 metros de meio fio, meus senhores. É brincadeira um governo desse. É incompetente mesmo. São 8 meses de governo. E todos os seus administradores regionais afirmam isso. Santa Maria concluiu a obra dela, a Operação Tapa Buraco, em Santa Maria, estando em andamento a rede de abastecimento de água, que já estava programada no governo anterior. E a manutenção e iluminação pública e o encascalhamento de algumas quadras. Veja bem, meus amigos. A deputada Lúcia Carvalho
como líder do governo, nos dê uma resposta sobre essa incompetência do governo. O administrador da Candangolândia, senhor presidente, não informou as obras iniciadas e ou concluídas em 95. Relacionou algumas a serem levadas a efeito no exercício em curso. Já no Riacho Fundo, deputado Benício Tavares, equivocadamente opinou pela aprovação do nosso requerimento, não tendo atentado para o seu conteúdo. As administrações de Brasília, de Ceilândia, Lago Sul, que é onde o governador prefere fazer obras, porque ele é o governador de elite, Samambaia e São Sebastião, não responderam ao meu pedido de informação, contrariando a lei orgânica. Isso é um crime de responsabilidade. Senhor presidente, esse exemplo de governo popular, enquanto ele não sanar os seus problemas internos para dar atenção ao povo do Distrito Federal, está instalado no Distrito Federal o caos administrativo. Senhor deputado, o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Estou terminando, senhor presidente, e agradeço a sua compreensão. Veja, senhoras e senhores deputados, o retrato da inoperância revelado nesses primeiros 7 meses de governo, do até então crítico Partido dos Trabalhadores. A especialização esquerdista de atirar pedras demonstra no poder toda a sua incapacidade de realização para o bem-estar do povo do Distrito Federal. O partido do governo está com a esquerda engessada, porque só trabalha para as elites do Distrito Federal. Esta caótica situação é traduzida no elevado índice de reprovação da comunidade. Quem está reprovando o governo Cristóvão são os administradores regionais, que está aqui a declaração deles, dando nota 0 para o governo do senhor Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senhores. Não havendo mais oradores inscritos, daremos início à ordem do dia. Antes, porém, convido o deputado Geraldo Magela, presidente desta casa. Presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Geraldo Magela, pela ordem. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que continue conduzindo a sessão, porque eu tenho que tratar de assunto inadiável, mas quero pedir a Vossa Excelência permissão para fazer uma reafirmação de um convite a todos os líderes partidários e a todos os deputados interessados em discutir a questão do transporte, que nós convidamos o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos combistas, o governo, através do seu secretário de transportes, para uma conversa hoje às 15h30 na sala da presidência, para se tentar elaborar, se possível, propostas comuns para a questão do transporte e para que nós possamos votar aqui. E se não for possível, pelo menos para que a gente conheça as posições. Eu quero reiterar o convite aos líderes partidários e aos demais deputados para esta reunião. E peço a Vossa Excelência que continue presidindo a sessão. Há expediente sobre a mesa. Convido o deputado Zé Ramalho para secretariar os trabalhos e proceder à leitura do expediente sobre a mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Edmar Pirineus, perdão. Presidente, ontem eu retirei meu projeto de discussão e votação, que é o item 6 de hoje, porque eu queria dar uma explicação melhor aos nobres deputados sobre o projeto. Hoje, o nobre deputado Zé Ramalho, que também mora na cidade de Braslândia, o qual nós estamos propondo na zona rural de Braslândia, o núcleo rural de Rudeador, me pediu, mais uma vez, que pedisse à presidência para colocar em discussão e votação na próxima sessão, para que ele possa também examinar mais em detalhes e possamos votar mais tranquilo. Atendendo o pedido de Vossa Excelência, essa presidência retira da ordem do dia o item de número 6, postergando sua discussão e votação para a próxima sessão ordinária. Senhor secretário, com a leitura do expediente sobre a mesa. Mensagem número 089/95 do Gabinete do Governador. Submeto a elevada apreciação dessa Câmara Legislativa para fins de homologação, mediante resolução, os convênios ICMS abaixo discriminados
aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e ratificados pelo ato COTEP-ICMS, número 1, de 24 de abril de 95, seguido das respectivas datas das reuniões em que foram autorizados. Mensagem número 118/95, Gabinete do Governador. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 218, que autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a implementar projeto de desenvolvimento turístico na região administrativa de Braslândia, RA4. Mensagem 119/95. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Rodrigo Hollenberg dispõe sobre a criação da Companhia da Orla, define sua estrutura básica e dá outras providências. Requerimento do deputado Peniel Pacheco. Nos termos do artigo 92 e 108, ambos do regimento interno desta Casa, requeremos a Vossa Excelência a transformação da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 95 em comissão geral para a realização de sessão solene em homenagem à data máxima dos gaúchos, que é o dia 20 de setembro, dia comemorativo da Revolução Farroupilha. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A, E, B e F, na quadra 1603 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B, na área interna da quadra 1601 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos D, E, F e G, na área interna da quadra 1409 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B, na área interna da quadra 1407 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos B, G, C, H, D e I, na área interna da quadra 1405 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B, na área interna da quadra 1403 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos B, D e F, na área interna da quadra 1303 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B, na área interna da quadra 1301 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos B, G, C, H, D e I, na área interna da quadra 1209 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A, B e C, na área interna da quadra 1205 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B, na área interna da quadra 1203 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires, reivindica ao governo do Distrito Federal, através da Administração Regional do Cruzeiro, providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A, D, B, E, C e F, na área interna da quadra 1201 do Cruzeiro Novo.
Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A, B, C e D na área interna da quadra 1113 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de meio-fio calçada junto aos blocos A e B na quadra interna, na área interna da quadra 1111 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos B, F, C e G na área interna da quadra 1105 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B na área interna da quadra 1101 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos B, E, C, F e H na área interna da quadra 913 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B na área interna da quadra 911 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B na área interna da quadra 807 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de estacionamento junto aos blocos A e B na área interna da quadra 809 do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização com implantação de acesso às quadras 1409 e 1505 através da ECB Estrada Contorno do Bosque do Cruzeiro Novo. Moção do deputado Odilon Aires. Solicita providências visando a execução de obras de urbanização e paisagismo da Orla do Cruzeiro, RA 11ª. Projeto de lei do deputado Renato Rainha estabelece obrigatoriedade ao Distrito Federal pelo fornecimento de remédios e tratamento de doenças às pessoas que especifica. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a criação de financiamento permanente para projetos agropecuários em propriedades rurais no Distrito Federal. Moção do deputado João de Deus. Reivindica providência junto ao Poder Executivo do Distrito Federal com vista à alocação de recursos em caráter de urgência, através da abertura de crédito para o pagamento dos percentuais devidos aos policiais militares do Distrito Federal, referente às gratificações de indenização de representação, gratificação de habilitação militar e adicional de inatividade. Moção do deputado Renato Rainha reivindica ao Poder Executivo sejam tomadas providências quanto à limpeza e conservação do cemitério de Taguatinga. Moção do deputado Zé Ramalho sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um abrigo de ônibus na quadra 2 Sul, em frente à Biblioteca Comunitária Érico Veríssimo, em Braslândia. Indicação do deputado Zé Ramalho sugere ao governo do Distrito Federal a construção de estacionamento em frente aos lotes comerciais situado entre as quadras 37 e 38, 35 e 36 da Vila São José, em Braslândia. Indicação do deputado Zé Ramalho sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de semáforo nas vias que dão acesso a partir do lado leste ao CIA, trechos 1 e 2 e 3 e 4. Projeto de lei do deputado César Lacerda autoriza o governo do Distrito Federal
a proceder à privatização da Sociedade de Abastecimento de Brasília, SAB, e da outras providências. Moção do deputado Marco Lima. Reivindica providências do governo do Distrito Federal no sentido de prestar total apoio à realização do Campeonato Brasileiro Feminino de Voleibol Juvenil. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item. Item 1 da ordem do dia, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1446, autor deputado Vazinho de Roure. Solicito ao senhor relator da Comissão de Constituição e Justiça que possa apresentar relatório ao veto. Com a palavra o deputado Marco Lima. Alterou, Luiz? Lúcio. Você? Retificando, deputado Luiz Estevão prestará o relatório em nome da Comissão de Constituição e Justiça. Discute-se no presente caso os motivos do veto parcial exercitado por Sua Excelência o Governador sobre o artigo 4º da já agora Lei nº 870, de 5 de junho de 95. O texto do projeto original e sua justificação podem ser encontrados às folhas 22 do processo formado pelo projeto de lei número 1446/94. Do mesmo modo, temos o parecer da redação final, às folhas 46 e 49. Cumprido o que determina o parágrafo único do artigo 180 do Regimento Interno desta Casa, passamos à exposição da Comissão de Constituição e Justiça propriamente dita. Alega Sua Excelência, em resumo apertado, o disposto no artigo 320 da Lei Orgânica do DF, para concluir que o artigo vetado se mostra contrário ao interesse público. Preliminarmente, cumpre a apreciação do aspecto que se poderia caracterizar como preliminar de mérito, por força do descumprimento do disposto no artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica do DF. O sagrado direito de veto só pode ser exercitado em duas circunstâncias, a saber, quando o dispositivo vetado se mostrar com vícios de inconstitucionalidade ou contrário ao interesse público. Deverá ser comunicado à Câmara Legislativa do Distrito Federal dentro do prazo de 48 horas. A não observância deste prazo acarreta a nulidade do ato. É o que se vê no caso em tela. O projeto de lei número 1446 de 94 foi encaminhado à sanção nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica em 15 de maio de 1995. Sancionado com veto em 2 de junho de 95, publicado no Diário Oficial, página 1, de 6 de junho de 95. Somente em 13 de junho de 95, 11 dias após a sanção, e não no prazo de 48 horas, foram os motivos do veto oferecidos à apreciação desta Casa com a sua leitura em plenário. Padece, pois, do vício da intempestividade o veto praticado por Sua Excelência o senhor Governador, o que o torna nulo de pleno direito. Entretanto, não se furta a esta comissão da apreciação do mérito da questão enfocada. O projeto de lei número 1446/94 simplesmente autoriza o Poder Executivo a promover a desapropriação da área de terreno que menciona, o que nada interfere com o plano diretor de ordenamento territorial. Além do mais, a argumentação usada neste sentido se mostra totalmente incoerente, pois pela linha de raciocínio utilizada na primeira parte dos motivos de veto, Sua Excelência estaria na contingência de vetar todo o projeto, e não apenas o artigo 4º como fez. Implicitamente, a sanção reconhece que o projeto não está em curso de colisão com qualquer outro dispositivo legal. Insurge-se o governador contra o disposto no artigo 4º, que apenas fixava o prazo para o cumprimento do comando central da norma editada. Sob esse aspecto, não há nenhum nexo de correlação com o PEDOT.
Por mais boa vontade que se possa ter na apreciação em tela, o que resta demonstrado é que o dispositivo vetado pode ser contrário ao interesse da administração, ou melhor, que a administração se sente incapacitada a realizar a tarefa que lhe incumbe no laço de tempo estabelecido no artigo vetado, o que, convenhamos, jamais poderá ser confundido como afronta ao interesse público. Pelo contrário, a dilação do prazo para a implementação do disposto na lei é que militaria em desfavor do interesse público, que quer ver a questão resolvida o mais rápido possível. Se, para a consecução desses objetivos, deve a administração melhor se aparelhar, é imperioso que se adotem as medidas necessárias para imprimir maior celeridade aos atos do governo, pois é isso que o interesse público impõe aos agentes administrativos. O argumento de que o prazo de 90 dias é insuficiente embute comodismo por parte da administração, que deve ser repudiado e execrado do serviço público. É a exposição. Em virtude do relatório preciso apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, em que aponta a intempestividade do veto do senhor governador, esta presidência, no uso das suas atribuições, retirará da ordem do dia de votação hoje, mesmo apresentado o relatório, para que nós possamos verificar a procedência do relatório, que eu creio é perfeita, e oportunamente a mesa diretora se manifestará por se tratar de um caso novo, sem precedente questão de ordem, nesta questão casa. de ordem, senhor presidente. Um minutinho que eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Como se trata de um fato novo, registrado nesta casa, esta presidência sente-se no dever, para não ser precipitado na sua decisão, de aguardar a reunião da mesa diretora em que o assunto poderá ser deliberado. Senhor presidente. Mesmo assim, permitirá, eventualmente, aqueles deputados que desejarem fazer qualquer observação em torno da questão. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que mudasse a sua posição aqui pelo seguinte, eu gostaria de explicar. Esse projeto é de autoria do deputado Asli Roure e teve todo o nosso apoio nessa casa, porque ele vem resgatar um direito de posse mansa e pacífica de 120 famílias que moram lá no Quintas do Amanhecer 2, senhor presidente. E essas famílias já estão com o despejo na mão do oficial de justiça. Elas não podem esperar, senhor presidente, porque podem ser surpreendidas pelo oficial de justiça a qualquer momento. Então eu gostaria de pedir, dentro da sensibilidade que sempre é peculiar de Vossa Excelência, que colocasse em votação hoje, e porque nós já estamos, inclusive, em negociação com a presidência dessa casa, junto com o governo do Distrito Federal, para que ele tome imediatas providências, sob pena de ver essas famílias todas na rua sem local para morar. E são famílias que moram naquele local há mais de 8 anos. Portanto, são famílias que têm a posse mansa e pacífica do seu local e não podem esperar. Nós fomos ontem à Justiça e o oficial de Justiça já está com a ordem de despejo. E nós pedimos ao oficial de Justiça que desse trégua pelo menos 2, 3 dias para que a Câmara tomasse uma providência junto ao governo do Distrito Federal de encontrar uma solução imediata para essas famílias, todas elas carentes, estão necessitando de um local para morar e que vão ser despejadas ainda essa semana, senhor presidente. E nós não podemos nos omitir num caso grave dessa questão social que aflige essas famílias. Muito obrigado. Senhor presidente, é uma questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, somente para Vossa Excelência ter mais embasamento para uma decisão mais em cima da justiça, eu gostaria de levantar para Vossa Excelência o seguinte: eu estou com um problema semelhante ao da Quintas no Boqueirão, onde as pessoas estão recebendo ordem de despejo, e eu, conhecedor do problema fundiário em Brasília, tenho absoluta certeza que as ações de despejo favorecendo aos grileiros que estão querendo tomar as terras dos agricultores lá do Boqueirão. Do mesmo jeito entendo que é o caso das Quintas do Amanhecer. Então, nós não podemos postergar mais essa decisão que agora chega dentro de um fato concreto. Ou seja, a nulidade do veto do senhor governador, pouco interessa a nós a apreciação dele nesse momento, porque na votação nossa configurará certamente
a votação que se deu aqui no segundo turno. Portanto, o governador apreciar ou não, não nos impede de apreciar esse veto, que certamente prevalecerá a vontade da Casa expressa na votação do segundo turno, quanto agora na apreciação desse veto. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Eu, como líder do governo, e absorvendo, inclusive, a questão do prazo, pediria que, mesmo assim, fosse colocado em votação, até porque já houve um debate aqui, nesta Casa, quando da apreciação do projeto, também já me manifestei com relação ao prazo, mudou, neste momento, a situação dos moradores do Quintas do Amanhecer 2, porque houve um processo judicial que apressa a decisão do governo. Nesse sentido, quando o senhor governador fez o veto ao prazo de 90 dias, não existia ainda sobre os moradores a decisão judicial. Nós estamos vivendo, neste momento, uma decisão judicial que está sendo intermediada pelo presidente desta Casa, pedindo à juíza para que prorrogue o prazo da retirada das famílias, e o governo, num prazo exíguo, terá que tomar uma decisão sobre a desapropriação. Neste sentido, do ponto de vista social, importante que o presidente, embora zeloso na sua atribuição neste momento, possa aceitar os nossos apelos para que o veto seja colocado hoje em votação. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Manuel Andrade. Na minha visão, e também me associando às palavras da líder do governo, qualquer decisão desta Casa não atrapalha em nada. Porque se realmente é intempestivo, por si só já morre e a presidência pode exercer o direito de homologar a decisão da Câmara. Se não correspondeu às datas, prevalece a decisão do plenário contra o veto. Na minha visão, eu quero dizer que eu estou de acordo com a votação imediata do veto. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela iniciativa de submeter esse assunto à mesa diretora, porque, efetivamente, acredito que o meu parecer tenha inovado em termos de interpretação, melhor, tenha trazido um dado novo na interpretação da questão de prazos na posição de vetos. Então, é importante, efetivamente, que a mesa diretora examine o assunto e eu quero cumprimentá-lo pela propriedade da iniciativa. Por outro lado, desejo dizer aqui da premência de se apreciar o veto. Essas famílias estão aqui. A consequência da apreciação do veto hoje pode ser obtida junto à doutora Eutália, que é a juíza que concedeu a liminar, quem sabe numa prorrogação do prazo da liminar. Se esse veto não for apreciado hoje, pode ser que haja uma precipitação dos fatos judiciais que impeça a permanência dessas famílias lá. Esse grupo são mais de 120 famílias do Quintas do Amanhecer, portanto, eu acredito que a sua iniciativa é muito pertinente, mas seria mais um serviço prestado à comunidade se os moradores do Quintas do Amanhecer pudessem ver hoje a questão do veto solucionada por esta Casa e, logo em seguida, nós pudéssemos, inclusive, acompanhá-los ao Judiciário para sensibilizar a juíza no sentido de que ampliasse o prazo concedido naquela liminar, a fim de que o Executivo pudesse tomar as iniciativas que resgatarão o direito daquelas famílias de permanecerem no local que ocupam há muitos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, essa presidência, embora entendendo as observações feitas pelos parlamentares, quer esclarecer o seguinte aspecto. Um veto, ao ser apreciado, ele pode ser mantido ou rejeitado. Se o veto for rejeitado, evidentemente, mesmo que haja vício na sua origem, foi suprido com a votação e o veto não seria, portanto, implementado na prática. Agora, nós não sabemos qual é o resultado da votação. E se o veto for mantido? Nós estaríamos mantendo uma proposição, uma decisão que teve falhas na origem, conforme pôde ser apontado pelo próprio relator em seu relatório. Então, em virtude desse relatório que aponta a improcedência do veto, esta Casa não tem como efetivar a sua votação, a menos que o relatório seja alterado e que este aspecto não seja considerado. Porque caso o veto seja mantido, nós estaríamos mantendo uma votação de um veto que não teria base regimental e da lei, na própria lei orgânica para ser mantido. Senhor presidente, gostaria de
Mais uma questão de ordem. Antes de concluir, então, a nossa decisão, eu quero ouvir o deputado Eu gostaria Daniel. de dizer o seguinte, senhor presidente. Esse projeto é um projeto de autoria de um deputado do governo. Tá? E nós conversamos com a maioria dos deputados desta casa e temos certeza absoluta, senhor presidente, temos certeza absoluta que a sensibilidade dessa casa vai fazer com que todos os deputados de governo e de oposição vão votar favorável à derrubada desse veto em função da questão que enfrenta essas famílias com o judiciário agora. Eles não podem esperar um dia mais. Eles podem estar sujeitos a chegar na sua casa, o oficial de justiça já está lá. Então o governo tem que tomar uma atitude imediata com relação a essas famílias, sob pena da gente ver sendo cometido, mais uma vez, no Distrito Federal, uma grande injustiça com famílias pobres, carentes. Tá aqui no Senhor deputado, essa presidência entende a preocupação de Vossa Excelência. Agora tem um detalhe. Nenhuma decisão pode ser tomada ante uma expectativa do direito. O direito, ele só é consumado após a sua decisão. Nós não podemos, diante de uma expectativa, tomar uma decisão, porque seria inadequado. Mas não há votação expressa que determine a vontade do plenário, que é soberana. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, a fim de solucionar esse impasse, eu gostaria de me fosse concedida a oportunidade de elaborar um novo relatório, em que a questão da intempestividade não fosse abordada. Nós deixaríamos isso para exame em uma outra oportunidade, já que já poderia haver, inclusive, exame pela mesa, quem sabe através de um requerimento, e nós votaríamos, então, o relatório sem abordar a questão da... votaríamos o veto, então, sem abordar a questão da tempestividade da leitura do veto aqui nesta casa. Bom, diante da solicitação do nobre deputado em poder apresentar um relatório alterando essa posição, essa presidência acolhe a solicitação do deputado e concede-lhe a palavra para refazer o seu relatório apresentando as sugestões dadas pelo plenário. Parecer. Veto do Poder Executivo do Distrito Federal ao artigo 4º da Lei nº 870, de 5 de junho de 95. Discutem-se no presente caso os motivos do veto parcial exercitado por Sua Excelência o Governador sobre o artigo 4º da agora já Lei 870, de 5 de junho de 95. O texto do projeto original e sua justificação podem ser encontrados às folhas 22, os 27 do projeto formado pelo PL número 1446, e foi apresentado um substitutivo, de autoria do deputado Luiz Estevão, que mereceu a aprovação das comissões, nos termos dos seus respectivos relatórios. Do mesmo modo, temos o parecer da redação final, as folhas 46 e 49, e os motivos do veto, que constam das folhas 56 a 58. Cumprindo o que determina o parágrafo único do artigo 180 do Regimento Interno desta Casa, passamos à exposição desta comissão. Alega Sua Excelência, em resumo apertado, disposto no artigo 320 da Lei Orgânica, para concluir que o artigo vetado se mostra contrário ao interesse público. Comunicado o veto a esta Casa Legislativa, foi o mesmo encaminhado a esta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 180 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com o escopo do projeto, vemos com surpresa que Sua Excelência, o senhor governador, não entendeu o comando central da norma editada e o confunde com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PEDOT, como se a primeira estivesse interferindo neste último, o que não é correto. O projeto de lei número 1446/94 simplesmente autoriza o Poder Executivo do DF a promover a desapropriação da área de terreno que menciona, o que em nada interfere com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Além do mais, a argumentação usada neste sentido se mostra totalmente incoerente, pois pela linha de raciocínio utilizada na primeira parte dos motivos do veto, Sua Excelência estaria na contingência de vetar todo o projeto, e não apenas o artigo 4º como fez. Implicitamente, a sanção reconhece que o projeto não está em curso de colisão com qualquer outro dispositivo legal. Forçoso é constatar-se que o veto foi praticado com fundamento na contrariedade do interesse público, que estaria embutido no comando do artigo 4º. Ora, por mais boa vontade que se possa ter na apreciação em tela, o que resta demonstrado é que o dispositivo vetado pode ser contrário ao interesse da administração. Ou melhor, a administração se sente incapacitada de realizar a tarefa que lhe incumbe a aprovação do projeto, mas nunca poderia ser confundido com afronta ao interesse público. Pelo contrário, a dilação do prazo para implementação no disposto na lei é que militaria em desfavor do interesse público, que quer ver a questão resolvida o mais rápido possível.
Se, para a consecução desses objetivos, deve a administração melhor se aparelhar, é imperioso que se adote as medidas necessárias para imprimir maior celeridade aos atos do governo, pois é isso que o interesse público impõe aos agentes administrativos. O argumento de que o prazo de 90 dias é insuficiente embute comodismo por parte da administração, que deve ser repudiado e execrado do serviço público. É a exposição.